Você que acompanha o Suno Notícias já sabe, todo o conteúdo que a gente faz, as lives que a gente produz, sempre são acompanhados de relatórios gratuitos. Nesse aqui não é diferente não. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, também no nosso podcast, para você fazer download gratuitamente e continuar caminhando na sua jornada de investidor. 2022 começou com a expectativa de alta de juros nos Estados Unidos e, por causa disso, nós vimos várias quedas sucessivas nas bolsas americanas, que, por sua vez, puxaram quedas sucessivas nas bolsas do mundo inteiro. Aqui no Ibovespa não é diferente. Para entender um pouco sobre esse cenário de possível alta de juros na maior economia do planeta e como isso impacta a economia e o preço dos ativos aqui no Brasil, a gente conversa hoje com o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. De novo, bem-vindo ao Suno Notícias. Tudo bem, Greg? Prazer estar aqui para conversar com você de novo. Valeu, obrigado. Bom, acho que essa é a pergunta mesmo, né? Antes, aliás, de perguntar para você como que essa possível elevação dos juros lá nos Estados Unidos pode afetar os ativos, você pode explicar para a gente por que os Estados Unidos podem elevar os juros agora? Por que o mercado está apostando em alta de juros em março? Pois é, a grande questão em relação à inflação americana nesse momento é de que ela está no patamar extremamente preocupante de 7%. Faz muito tempo que a gente não vê inflação americana nesse patamar, desde a década de 80. Há toda uma discussão presente nesse momento, o quanto dessa inflação vai voltar ao longo de 2022. Então, há uma divisão muito grande entre economistas que acreditam que, olha, essa Voltar no inflação sentido de diminuir, você diz. diminuir, voltar para o patamar normal, digamos assim, que é a meta implícita do Fed, que é 2%, um pouquinho mais do que isso, né? Até 2,5%, digamos, é uma taxa tolerável, uma taxa aceitável. 5%, 6%, 7%, que é onde o CPI está agora, é uma taxa extremamente elevada sob qualquer padrão de comparação dos últimos 40 anos para o Fed. Então, há muita dúvida e muita incerteza o quanto dessa inflação voltaria naturalmente para um patamar mais baixo esse ano, sem o Fed precisar fazer muita coisa. Eu, particularmente, a gente, na América Latina, né, Greg, a gente está escolado em inflação, a gente fica sempre preocupado quando a inflação escala para um patamar como está agora. A gente vê pela frente ainda a situação da pandemia muito presente, a Omicron mostrando, especialmente no caso americano, que tem muita gente que não está vacinada, ainda está causando disrupção nas cadeias de produção mundo afora. Ou seja, toda essa pressão que a gente viu em alguns segmentos específicos na inflação americana, especialmente carros, né, carros novos, carros usados, que cresceram com intensidade ano passado. Ora, se é verdade que a pandemia ainda vai estar presente pelo menos por alguns meses, é verdade que essa inflação vai continuar trazendo preocupação ainda também por alguns meses. E a dúvida que fica é a seguinte: uma inflação que está nesse patamar crescente, acelerando, elevado, quando isso começa a contaminar o resto da economia. Quer dizer, a preocupação nossa com a inflação sempre não é só o patamar em si, mas quanto que essa inflação começa a contaminar outros preços, começa a impactar o resto da economia, especialmente podendo começar a impactar na espiral salário-preço, salário-inflação. Né? Uma inflação desse patamar, você começa a ter reajustes salariais mais intensos, isso começa a se retroalimentar, você gera um processo inflacionário mais difícil de lidar. Então, quanto antes o Banco Central americano antecipar e sinalizar que, olha, essa inflação não é normal, mesmo que ela possa voltar um pouco sem a gente fazer nada, a gente vai ter que agir para sinalizar para o mercado que a minha expectativa de inflação para frente, que eu quero, é entre 2 e 2,5%. Né? Então, não tem jeito, o Fed vai ter que subir taxa de juros. A discussão muito que a gente teve ao longo dos últimos meses também era se o Fed estava behind the curve, né? Se estava atrasado na sua decisão de subir os Fed Funds, e de fato ele tem sinalizado que, olha, a tomada de decisão do segundo semestre, talvez, obviamente ele não vai falar isso, talvez estava de fato um pouco behind the curve, está correndo atrás um pouco agora do prejuízo. Então, assim, vai aumentar juros agora, não tem jeito, né? A expectativa antes talvez era no final de 2022, foi totalmente antecipado e já vai ser agora no primeiro trimestre, por conta dessa inflação preocupante que a gente tem agora, né? Que o Fed talvez esperasse que começasse a ceder antes e que não está cedendo. E como que essa possível elevação dos juros lá na gringa afeta os juros dos outros países? Sempre a questão do que afeta lá fora, aqui dentro, é muito relacionada à expectativa em relação à mudança de postura. Quer dizer, se o mercado todo está esperando há muito tempo uma certa previsão do que o Fed vai fazer, não tem grandes mudanças.
está dentro do preço, digamos assim. Mas se começa a ter a cada mês, a cada decisão, mudança de expectativa, que é o que está acontecendo, a cada decisão do Fed tem sinalizado uma preocupação maior. E a gente viu isso acontecer ao longo dos últimos meses. Quantitative easing foi antecipado, aumento de taxa de juros foi antecipado. Essas antecipações não previstas, acima do que o mercado estava considerando, é que causa esses sustos que a gente tem visto acontecer nas taxas de câmbio mundo afora. Né? Eu acho que esse ano vai continuar sendo um pouco nesse sentido. Né? Uma parte desse susto já aconteceu, a gente viu o câmbio subir muito por essa intensidade de receio do que o Fed poderia fazer, dessa sinalização. Eu acho que ainda há espaço para alguns sustos adicionais em 2022. Não me parece que a inflação vai ceder com tanta facilidade assim, dado que a gente tem esses riscos relacionados à pandemia ainda, e como lidar com uma inflação, como eu falei, que está pressionando outros itens. Salários estão começando a crescer com intensidade desde o segundo semestre do ano passado. Isso começa a colocar uma inflação um pouco mais difícil de lidar para o Fed. Eu acho, Greg, que a gente vai ainda ver ao longo desse primeiro semestre especialmente, a cada decisão do Fed, sinalizações de que, olha, talvez a gente vai ter que subir, agora não antes, né, porque já vai começar a subir, mas talvez a gente vai ter que fazer mais altas, talvez vai ter que ser um pouco mais intenso. Eu acho que essa discussão vai estar ainda muito presente no primeiro semestre, consequentemente, isso tende a afetar, a hora que essa discussão aparecer no radar, a nossa taxa de câmbio. Né? Deprecia a nossa taxa de câmbio, porque sinalização de aumento de juros nos Estados Unidos faz com que você tenha saída de capital para lá, de países emergentes também, e, em geral, aqueles países emergentes que estão com mais dificuldades internas, como é o nosso caso, acabam tendo um efeito assimétrico, digamos assim. Né? A nossa taxa de câmbio acaba depreciando com mais intensidade, porque a gente tem questões domésticas mal resolvidas, especialmente no ano eleitoral tão difícil. E como isso vai funcionar em relação ao Brasil? Porque a gente começa a subir juros muito antes do Federal Reserve, né? Se ele subir agora em março, a gente já começou em 2021, foi o ano, acho que foi a maior alta de juros em um ano dos últimos 20 anos, né? A gente terminou o ano com juros de 9,25%. O nosso Banco Central teve que levar em ritmo cada vez mais acelerado. Quase esse processo que você está falando aqui aconteceu no Brasil um ano antes, né? Isso pode significar juros ainda mais altos? Então, qual que é a efetividade? Porque uma das questões do ano passado é que o nosso Banco Central subiu os juros com cada vez mais velocidade, mas isso não foi o suficiente, por exemplo, para apreciar o nosso câmbio. Por que agora daria certo? Ou ele teria que fazer porque não tem outro instrumento? Não, assim, a nossa subida de juros não tem essa intenção de mexer na taxa de câmbio. Quer dizer, nem o Banco Central brasileiro pode sinalizar que, olha, está subindo a taxa de juros porque eu quero apreciar o câmbio para ajudar a inflação. Isso é lutar contra o mercado. Se o mercado perceber que o BC está indo para esse lado, vai ser uma batalha inglória, digamos assim, o BC vai perder. Então, o que o BC tem que focar, e corretamente ele tem focado dessa forma, é, olha, eu estou subindo taxa de juros porque eu tenho uma inflação que está além do preocupante. Né? O IPCA fechou acima de 10% ano passado. As sinalizações ainda são de preocupação nesse começo de ano. A gente viu os IGPs, por exemplo, muito pressionados no final do ano passado, nas primeiras prévias agora. Alimentos que pareciam que ia ter uma certa tranquilidade, a gente começa a ver um pouco de preocupação agora também. Então, a inflação de alimentos, que parecia que tem uma trajetória bem mais positiva, pode ser que tenha alguns riscos aí vindo pela frente. Então, assim, a gente tem uma inflação que não está tão simples de você conduzir esse ano. E para fazer isso acontecer, não tem jeito, o BC vai ter que continuar subindo taxa de juros para jogar essa inflação desse ano para baixo e as expectativas de inflação lá para frente. Claro, uma das consequências indiretas de você subir taxa de juros e de você sinalizar que essa economia está se fortalecendo, baixando a inflação, se regularizando, se normalizando, é o câmbio ceder um pouco, é o câmbio normalizar de certa forma. Mas, digamos assim, é uma consequência indireta de uma política monetária que está visando a inflação. Né? Não é o objetivo central do Banco Central trabalhar com taxa de câmbio aqui, porque aí, se ele sinalizar minimamente que estaria indo para esse lado, seria uma batalha perdida para ele. Seria usar a política monetária para fazer política cambial, né? Que seria a decisão completamente equivocada, especialmente no ano tão difícil, né, Greg? Que a gente tem um cenário internacional complicado de taxa de juros lá fora, a gente tem um cenário eleitoral aqui bastante tenso também. O BC querer sinalizar câmbio num ano que não é fácil de você prever câmbio, com tantas incertezas lá fora e aqui dentro, seria um tiro no pé completo. O BC não tem feito isso, não vai fazer isso. A sinalização dele, que a gente tem sempre que focar e olhar, o BC vai subir juros por quê? É por conta da inflação, não é porque o câmbio está a 6 ou está a 5. Não é esse o foco de atenção dele.
E quais seriam os impactos para a economia brasileira e também para os ativos brasileiros nesse cenário de eventual alta de juros nos Estados Unidos? Pois é, essa é a complicação. Se a gente está vendo um cenário americano mais enfraquecido, porque juros vão subir, a gente está falando também de um cenário político nos Estados Unidos bastante complicado. A gente tem eleição de meio período esse ano, que muito provavelmente os democratas devem perder. O cenário internacional não está fácil para os americanos também, que a gente está vendo na Europa, a gente está vendo na China. Então, assim, tem um cenário para Estados Unidos que é bastante conturbado esse ano. Mercado americano conturbado é pressão nos países emergentes mundo afora. Então, uma das consequências que a gente vai continuar vendo aqui é essa pressão na taxa de câmbio pelo cenário internacional. Quer dizer, só pelo cenário internacional já é fácil de ver essa taxa de câmbio ficar no 5,50, 5,60 que a gente está agora. Você adiciona as nossas incertezas aqui dentro, que além da questão específica da eleição, você tem também as incertezas fiscais crescentes desde o ano passado, e ontem a gente teve a última novidade, que foi a decisão de passar o orçamento também pela Casa Civil, que é mais uma pá de cal no regime fiscal brasileiro que a gente tem construído ao longo dos últimos anos. Quer dizer, quando a gente junta todo esse cenário, é muita incerteza para o investidor, em termos de uma taxa de câmbio que vai ser muito volátil, mas num patamar elevado, uma taxa de juros que vai ser elevada, não tem alternativa para conter essa inflação, mesmo impactando o crescimento. E ao impactar crescimento, como a gente está vendo para esse ano, o crescimento deve ficar em torno de zero, né? É difícil a gente ver um crescimento razoável acontecer esse ano, acaba impactando também na bolsa por conta disso, né? A gente estava falando de um mercado acionário que, por conta de crescimento baixo e expectativas também complicadas à frente, porque a bolsa não olha só o que está acontecendo agora, tem esse caminho de olhar 2023 para frente, o que vai ter de crescimento? Faz sentido eu investir em bolsa, investir numa empresa, se não vai ter crescimento à frente? Quer dizer, essa discussão vai estar muito presente em 2022. E aí, de novo, a gente traz o cenário eleitoral. Ele não está nos ajudando nesse momento a vislumbrar uma retomada consistente de 2023 para frente. Há muita incerteza. Há programas econômicos que estão sendo colocados, os candidatos, que colocam uma grande insegurança sobre o que pode ser política econômica a partir do ano que vem, e o mercado vai estar muito atento e apreensivo com isso ao longo desse ano inteiro. O mercado apreensivo demanda cuidado do investidor, então não é um ano de grandes. Para um investidor, especialmente que está começando, que tem pouca experiência, não é um ano de grandes aventuras, né? Não é um ano de fazer grandes investimentos e grandes apostas com tanta incerteza ao redor. Precisa ter muita segurança para fazer isso. Você vê espaço para mais uma queda no Ibovespa? No ano passado, o nosso Ibov foi um dos piores índices acionários do planeta, né? Quando a gente olha em dólar, então, lá para baixo. Olhando os fundamentos da economia, você poderia ver isso acontecer sim, porque a gente tem uma Selic que vai estar em torno de 12%, um crescimento que vai estar em torno de zero, e a gente vai estar olhando para frente com muita insegurança em relação ao que vai ser a política econômica do próximo presidente. Então, você pode terminar o ano com uma insegurança sobre o que vai ser 2023 muito grande. Eu diria assim, Greg, olhando o retrospecto da economia brasileira, há sempre uma certa tendência de um otimismo quando você tem essa transição de um presidente que está saindo para um presidente que está entrando, né? Por mais incerto que seja esse presidente, há sempre aquela perspectiva de que é um novo governo, vai tentar se atentar às reformas que são necessárias, mas enfim, essa discussão não está clara porque, de novo, a gente tem uma conjuntura internacional hoje que é muito mais pró-fiscal, pró-gasto público. Isso vem dos Estados Unidos, isso vem dos organismos internacionais como a FMI. Então, a pressão para reestruturar o regime fiscal brasileiro em 2023 vai ser muito grande. Mas reestruturar o regime fiscal, para que outro regime? É essa incerteza que vai deixar o mercado muito apreensivo. Você vai tirar a regra do teto e vai colocar o que no lugar? E esse o que vai ser crível ou não? Porque você tem uma regra do teto que estava na Constituição e mesmo assim foi quebrada num governo tão fraco como tem sido o governo Bolsonaro. Então, assim, o mercado hoje tem muita dúvida sobre o que é um regime fiscal no Brasil e se ele é crível, se ele se mantém. Então, não é simplesmente você trocar um pelo outro. Qual a credibilidade desse novo regime? Qual o enforcement, né? Qual a força que a nova política que vai estar aí, o novo presidente, o novo partido que vai estar liderando
o país ano que vem, vai estar colocando em cima desse novo regime fiscal para garantir que, olha, ele é seguro, ele é crível agora, a gente não vai mexer, ele vai continuar. Porque é o que tem acontecido ao longo da nossa história fiscal nos últimos anos. Você cria uma boa regra, ela vai sendo distorcida, vai sendo destruída ao longo do tempo. Né? Essa é a grande incerteza que a gente tem para 2023. Numa dívida que está acima de 80% do PIB, num déficit que deve fechar esse ano por conta de crescimento frustrado esse ano em termos de receita em torno de 1,5% do PIB, 1%, 1,5% do PIB. Ou seja, é um regime fiscal que quem vai herdar em 2023 vai ter muitas dificuldades para lidar. Então, o mercado chega no final do ano, talvez no meio do caminho. Ele tem um otimismo, pode ter um otimismo porque é um governo novo, então vamos esperar para ver, mas ao mesmo tempo, dependendo de quem ganhar, do que acontecer, pode ter muita insegurança do que vai ser. Então, assim, é difícil apostar o que você pode ter no final do ano. Eu diria que a volatilidade tende a ser grande por conta dessas inseguranças em relação ao que você vai ter de governabilidade para frente. E essa questão da governabilidade, né, Greg, não está relacionada só à política econômica. A gente tem que relacionar também ao Congresso hoje, que está diferente do que era anos atrás. É um Congresso muito mais forte, é um Congresso muito mais vocal, é um Congresso que está se colocando via Centrão com muito mais força do que era no passado. Então, qual vai ser o choque que a gente vai ter entre executivo e legislativo também em 2023? Veja, são muitas perguntas, são muitas questões em aberto, difíceis de serem respondidas e levadas a cabo. Então, esse cenário de incerteza acho que vai dominar o mercado inteiro e crescentemente até a gente ter o resultado eleitoral. Sem falar das questões que a gente vai precisar acompanhar, que, imaginando que eventualmente o Bolsonaro perca a eleição esse ano, como é que vai ser essa transição de um Bolsonaro para qualquer outro governo que seja? Vai ter um pouco dessa insegurança também de como é que isso vai ser levado. Eu acho que não vai ter grandes dificuldades, grandes problemas, mas são muitas questões incertas que a gente tem aí para responder ao longo desse ano. Você cita muito a questão política no Brasil, né? Isso é interessante porque, às vezes, os investidores, especialmente os investidores pessoa física, eles ficam um pouco confusos com relação a isso. Isso é bem comum nos comentários das nossas lives e tal. A pessoa falou, não, por que você está falando de política, né? E o preço da ação tal? E, às vezes, é difícil a pessoa compreender que a ação tal que ela está comprada, que ela tanto apostou porque ela viu os fundamentos do papel, ela se tornou sócia de uma empresa cujo modelo de negócios ela acredita, com uma administração que ela confia, está caindo por causa de uma questão política. É isso mesmo, Sérgio? A política faz tanto preço no Brasil, não tem jeito? Olha, a política é essencial, a economia é extremamente importante, mas ela não funciona sem a política. A gente tem visto, infelizmente, ao longo das últimas décadas, como a política mal conduzida leva a desastres econômicos. A gente viu isso acontecer várias vezes no passado recente, só lembrar o governo Dilma. Um governo politicamente desastrado, com uma agenda econômica muito equivocada, levou ao que aconteceu. A gente viu nesses últimos 2 anos, principalmente, um governo muito enfraquecido politicamente, que perdeu as rédeas da política econômica, especialmente para o Centrão, e a gente viu as regras fiscais, o regime fiscal ser continuamente destruído ao longo do último ano. Qual foi a consequência disso? O mercado ficou inseguro, taxa de câmbio subiu, prêmio de risco subiu, e isso acaba afetando a bolsa, não tem jeito. Né? Se esses outros ativos estão se valorizando de certa forma e você está vendo um cenário de crescimento baixo, isso é muito ruim para a bolsa, ela acaba perdendo atratividade. Por mais que o papel, a empresa tenha fundamento, seja interessante, ela acaba sendo impactada de alguma forma. Né? Perde a possibilidade de um retorno maior que você poderia ter, porque a política está caminhando, está levando a economia para o sentido contrário. Então não tem jeito. Países, ainda mais com a instabilidade histórica como o Brasil, emergentes, que tem toda essa volatilidade política o tempo inteiro e essa dificuldade de você manter um padrão de política econômica, né? Acho que a grande questão no Brasil também é essa, Greg. Você tem um governo que faz uma agenda de política econômica, de repente muda o governo, muda completamente tudo. Ou o governo muda a própria política econômica durante o próprio durante o governo, como a gente está vendo agora. Quer dizer, não tem uma constância de política econômica no Brasil. Uma das grandes vantagens e das grandes coisas positivas do início do governo Lula lá atrás, 2003, 2004, é que um governo que era de centro-esquerda, que entrou, né, no governo naquele momento, manteve
no centro da política econômica que estava sendo feita até o Fernando Henrique naquele momento. Quer dizer, deu a ideia para o investidor naquele momento, olha, você troca um presidente pelo outro, mas o centro do que é política econômica, do entendimento do que é regime fiscal, política monetária, política cambial, né, o centro da estabilidade macroeconômica não vai ser perdida. O que a gente viu acontecer nos últimos anos é que mesmo esse centro que parecia seguro lá atrás deixou de ser. Então a gente está tendo muita instabilidade macroeconômica. Veja uma inflação de 10%, veja uma dívida acima de 80% com dificuldade de cair ao longo dos próximos anos. Então, essas questões que trazem essa insegurança. E quem resolve esse cenário é a política. E a política não tem ajudado. Por isso, para o investidor, não pode, não dá, no caso brasileiro, olhar só a economia. Tem que olhar a política também. Beleza. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Excelente 2022 para você e que a gente tenha várias conversas ao longo desse ano. Obrigado, Greg. Foi um prazer. Ótimo ano novo para você e para todo mundo também que assistiu a gente. Bom papo, né, pessoal? Não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo e deixa aqui a sua opinião nos comentários também, com o que você achou da análise do Sérgio, quais são as suas preocupações para 2022, o que ainda está te atormentando enquanto investidor. Vamos bater esse papo ao longo de todo 2022, inclusive. Obrigado pela audiência.